Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje estamos aqui com uma aula voltada para o ensino fundamental, para o 8º ano, mas que também vai servir aí como revisão para a galera que está no ensino médio. Essa aula de hoje é sobre a histologia animal, ou seja, nós estaremos abordando e falando sobre os tecidos que vão estar formando aí os órgãos no organismo dos seres vivos, multicelulares. Antes de começar a falar aí sobre a histologia animal, sobre os tecidos, gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like, seu comentário, né? E também aí pode estar compartilhando com seus amigos nas redes sociais. Então vamos lá, vamos falar sobre a histologia. O que vem a ser a histologia? Histologia é o estudo dos tecidos. Significa tecido, e logia, estudo. Portanto, é o estudo do tecido. Tecidos só vão existir aí em seres pluricelulares, como os animais e as plantas. Seres pluricelulares, como os fungos, não vão possuir tecidos verdadeiros. Então, possui aí tecidos falsos, chamado de pletênquima. Eu vou ter aí como tecidos o tecido epitelial, que possui como característica principal células bem juntas, justapostas. O tecido conjuntivo, que vai possuir células separadas, com bastante substância intercelular. Nesse tecido conjuntivo, vou ter o tecido conjuntivo propriamente dito, ou TCPD, o tecido conjuntivo cartilaginoso, o tecido conjuntivo ósseo, o tecido conjuntivo adiposo e o tecido conjuntivo sanguíneo. Vou ter ainda o tecido conjuntivo muscular, que tem a função de fazer a contração. As células têm a função, fazem contração, se contraem e se relaxam. E o tecido nervoso, que tem a função de transmitir impulsos nervosos ou levar mensagens aí dos cérebros para os tecidos e dos tecidos para o cérebro, fazendo a interpretação. Aqui alguns dos tecidos que vão estar formando aí o corpo de um animal, né? Entre eles o tecido ósseo, o tecido nervoso, sanguíneo, o muscular cardíaco, o tecido epitelial, o músculo liso. Então são vários tecidos que vão estar se agrupando para formar os órgãos dos indivíduos. Então vamos falar agora sobre o tecido epitelial. A principal característica que define um tecido epitelial é que esse tecido possui células justapostas, ou seja, células que vão estar bem juntas, encostadas, membrana celular uma com a outra. Por isso ela vai possuir, esse tecido epitelial possui pouco interstício, ou seja, pouca substância intercelular. Esse tecido epitelial vai ser avascular, vai ser nutrido pelo tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Que vai estar aí junto com ele, na base desse tecido epitelial, passando os nutrientes necessários para manter as células do tecido epitelial vivo. Então, quem faz a nutrição, né, do tecido epitelial é o tecido conjuntivo. Mais propriamente dito, o tecido conjuntivo propriamente dito. Eu vou ter a membrana basal, que é uma membrana acelular, formada por glicoproteínas, ou seja, né, por glicose e proteína, por açúcares e proteínas aí formando essa membrana glicoproteica. Eu vou ter os dois tipos, né? Os tecidos epitelial de revestimento, que tem a finalidade de proteger, de englobar, de envolver as partes do corpo, dos órgãos, e o tecido epitelial glandular, que vai fazer a produção de substâncias. Esse tecido glandular tecido epitelial glandular vai estar formando aí o que nós chamamos de glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. O tecido epitelial vai estar dando origem à ectoderme, à mesoderme e também à endoderme. Vamos falar agora do tecido epitelial de revestimento. A função do tecido epitelial de revestimento é justamente essa: revestir e proteger o corpo, os órgãos. Exemplos de tipos, né, de tecido epitelial de revestimento: a pele. A pele vai estar externa aí ao corpo, protegendo o nosso corpo
E essa pele é formada basicamente por células vivas, mais na base, né, mais para dentro do corpo, e na parte superior formado por células mortas. As células, uma coisa interessante sobre o tecido epitelial de revestimento é que as células da pele vão se soltando com o passar do tempo, vão morrendo, vão se soltando, né, e com isso as células da base vão morrendo e vão subindo para repor essas células que vão descamando do nosso corpo. Também vou ter a mucosa, né, que é um tecido epitelial de revestimento. Essa mucosa é semi-interna e é formada por células vivas. Ela vai estar aí no sistema digestório, sistema respiratório, né, e também no sistema geniturinário, né, aí entre sistema genital e urinário. E eu vou ter também o tecido epitelial, né, serosa, né, o epitélio seroso, que vai estar interno e vai ser formado por células vivas, vai estar formando as capas aí do pulmão e de outros órgãos, como exemplos, a pleura e o peritônio, que vai estar envolvendo órgãos internos, tá? Então ela é serosa, é um tipo de tecido epitelial de revestimento seroso. Aqui mostrando, né, a nossa pele, tá? Mostrando aqui um fio de cabelo, tá? Tendo os receptores aí do folículo piloso, o folículo piloso aqui embaixo, né? E eu vou ter aqui essa parte superior, é chamada de epiderme, mais abaixo dela vai estar a derme, e mais abaixo já entrando aí o tecido adiposo, né? Eu vou ter aqui vários corpúsculos, cada um com uma finalidade. Por exemplo, o disco de Merker, que vai estar aqui, tem a finalidade de sentir o toque. A terminação nervosa livre tem a finalidade aqui de sentir a dor. O corpúsculo de Meissner, né, também é sensível ao toque. O corpúsculo de Pacini aqui vai ser sensível à pressão. O corpúsculo de Ruffini é sensível ao calor. O corpúsculo de Krause é sensível ao frio. Então esses são alguns aí dos receptores que vão estar sentindo o ambiente aí, mandando essas informações para o cérebro interpretar. Aqui eu tenho alguns tipos de tecido epitelial. Eu tenho aqui o epitélio plano, o epitélio cúbico, o epitélio cilíndrico simples, o epitélio cilíndrico ciliado, que vai ter as células cilíndricas, porém todas com cílios, que são prolongamentos citoplasmáticos. O epitélio pseudoestratificado parece ter várias camadas, mas na verdade são células que têm um formato diferente, daí o termo pseudoestratificado ou estratificado falso. E o epitélio plano estratificado porque possui inúmeras camadas de células, vários estratos, por isso que é chamado de tecido epitelial estratificado. Essa é a característica de um tecido epitelial estratificado por não estratificado. O não estratificado possui apenas uma camada de células. Vamos falar um pouquinho sobre o tecido epitelial glandular. Esse tecido epitelial glandular, como o nome diz, vai estar formando as nossas glândulas. Tem a função aí de secretar, de produzir substâncias para estar sendo secretadas. Vai ter origem no tecido epitelial de revestimento e vai estar formando as glândulas. Eu vou ter glândulas endócrinas, exócrinas e afícrina. A glândula endócrina, exemplo, né, a tireoide e os testículos, são glândulas que vão produzir substâncias que não vão ser lançadas para fora do corpo, né? Como os testículos, por exemplo, vão estar produzindo aí os hormônios, tá? Esses hormônios vão ficar dentro do corpo para trazer as características aí do indivíduo. E como exemplo de glândulas exócrinas, eu tenho aqui as glândulas mamárias, que produzem o leite, que vai ser secretado, e as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, que também vai ser secretado para fora do corpo. E eu tenho as glândulas mistas ou anfícrina. Essas glândulas, elas são tanto endócrinas quanto exócrinas. Daí o termo mista é um exemplo aí, o pâncreas, que vai ser desse tipo de glândula, tanto produzindo substâncias que vão ser lançadas, né, aí no meio do tecido, do intestino, e produzindo hormônios aí que vão ser lançados no sangue, tá? Então por isso é anfícrina, tem dupla função.
Agora vamos falar um pouquinho sobre tecidos conjuntivos. Os tecidos conjuntivos vão ter origem aí na mesoderme, possuem muito interstício, ou seja, vão possuir muito material intercelular, tá? Possuem células aí separadas, distantes uma da outras, vai possuir uma substância amorfa e as fibras, né, elásticas de colágenos aí entre essas células. E essas células aí do tecido conjuntivo são bem diversificadas. Aqui vamos falar os tipos de tecido conjuntivo. Eu vou ter o tecido conjuntivo propriamente dito, ou TCPD. Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Esse tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele vai ser mole e vai possuir poucas fibras. É o tecido que vai ser encontrado com o que nós chamamos de pelancas. E eu tenho o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Esse tecido já vai ser duro, muito resistente. Por que ele vai ser duro e resistente? Porque possui muitas fibras de colágeno, principalmente. E ele vai ser encontrado principalmente aí nos tendões, em ligamentos e também na derme. Tá? Então essa é a diferença do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Vai ser mole, com poucas fibras, por isso que ele é frouxo. É encontrado nas pelancas, e o tecido conjuntivo propriamente dito denso, que vai ser duro, firme, né? E essa firmeza, essa dureza desse tecido ocorre graças à presença de fibras de colágenos, entre outras proteínas, e esse tecido conjuntivo propriamente dito denso vai formar os tendões, os ligamentos e também vai estar presente aí na derme. Agora vamos falar um pouquinho do tecido conjuntivo cartilaginoso. Esse tecido conjuntivo cartilaginoso, como o nome diz, vai ser formado pela cartilagem. Ele vai estar presente aí na orelha, na traqueia, no nariz, nos discos intervertebrais, ou seja, naqueles discos que ficam entre as vértebras. Ele vai possuir aí um interstício rico em ácido, né, condroitinul sulfúrico, ácido excretado aí pelas células chamadas de condrócitos, ou condroblastos. As células que vão formar o tecido cartilaginoso são os condroblastos e os condrócitos. Esses condroblastos e condrócitos vão estar secretando essa substância intersticial, essa substância intercelular, tá? Só que tem uma característica muito importante sobre o tecido cartilaginoso. Esse tecido cartilaginoso não possui nervo, não possui inervação e é avascular. Então tem um pequeno problema com esse tecido. Se ocorrer algum machucado na orelha, nessa parte superior, onde é feito por cartilagem, algumas pessoas colocam brinco, piercing aqui nessa cartilagem, e se porventura ocorrer algum tipo de infecção, essa infecção pode corroer toda essa parte cartilaginosa, porque simplesmente essa cartilagem não vai possuir vasos sanguíneos, não vai estar levando aí as células de defesa do corpo, e muito menos antibióticos, se a gente estiver ingerindo antibióticos para tentar combater fungos, bactérias que se instalarem. Então tem que tomar muito cuidado, não colocar piercing nem brinco nessa parte formada por cartilagem da orelha, tá? É muito perigoso, tá? No máximo aqui nessa partezinha de baixo, que não tem cartilagem, que é tecido adiposo, conjuntivo adiposo, tá? E aí sim vai ter inervação, vai possuir vasos sanguíneos, tá? E não vai ter tanto problema. Continuando, vamos falar um pouco agora sobre o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele tem uma característica, ele vai possuir interstício sólido, calcificado. Se ele é sólido e calcificado, essa substância intercelular, ou seja, ela tem cálcio, tá? Os ossos vão ter bastante, as células do osso vai secretar cálcio para formar esse osso, tá? Essas células que formam o osso são chamados aí de osteoblastos, osteócitos ou osteoclácitos, tá? Os ossos vão possuir canais de Havers aí, chamado canais de Havers, que vão possuir vasos sanguíneos, que vai fazer a nutrição aí do osso. Então aqui os canais de Havers, por onde passam os vasos sanguíneos e também
a inervação, tá? Os nervos que vão estar aí fazendo parte desses ossos. Vamos falar um pouquinho do tecido adiposo, o tecido que vai formar a gordura, né? A célula do tecido adiposo é chamada de adipócito. A função dessa célula é armazenar o excesso de energia. Quando a gente consome energia em excesso, o corpo não despreza, não joga fora esse excesso de energia e vai armazenar, converter essa energia em gordura. E essa gordura vai ser armazenada no tecido adiposo, nas células chamadas de adipócitos, que vão se inchar, aumentar o seu tamanho, ficando cheias de gordura. As funções do tecido adiposo é de reserva de energia. Essa gordura que é armazenada pode ser utilizada pelo corpo se ele parar de ingerir nutrientes, ele pode retirar durante algum tempo essa energia contida aí nessas células. Por isso a importância da pessoa, quando vai fazer um regime, fazer também uma atividade física, que vai estar queimando calorias. Ou seja, se eu não estou comendo aquele excesso de comida, aquele excesso de energia, e eu vou fazer uma atividade física, o meu corpo vai precisar de suprir essa falta de energia e vai retirar essa energia dessas células, desses adipócitos que estavam armazenadas ali na forma de gordura. Por isso que a pessoa acaba aí emagrecendo. Tá? Tem a função também de proteção térmica, né? Evita a perca de calor para o ambiente, e também proteção mecânica, evita e protege os órgãos contra choques. Ela amortece os choques aí no meio ambiente. Agora vamos falar do tecido conjuntivo sanguíneo, que vai estar formando o sangue. Esse tecido é rico em interstício, né, em material intercelular. Esse interstício é líquido, é chamado de plasma, formado basicamente por água e sais minerais, e vai possuir aí dentro desse líquido, desse plasma, as células, as hemácias, que são as células vermelhas do sangue, os trombócitos, que são plaquetas, e os leucócitos, que vão ter a finalidade aí de defender o nosso corpo contra os parasitas, contra substâncias que não fazem parte do nosso corpo. Dentro dos leucócitos eu tenho os eosinófilos, eu tenho os basófilos, os neutrófilos, os linfócitos B e T, né, que vai estar atacando viroses, câncer, e o monócito, tá, que é chamado também macrófito ou histiócito, cada um com uma finalidade aí dentro do sangue. Lembrando que os leucócitos ou glóbulos brancos são células de defesa, tá, do nosso organismo, e as hemácias ou glóbulos vermelhos são as células de transporte de gases dentro do organismo, gás carbônico e oxigênio. E as plaquetas vão agir fazendo aí, estancando o sangramento, evitando as hemorragias. Continuando falando sobre o tecido sanguíneo, vamos falar sobre o tecido sanguíneo hematopoético. A função desse tecido sanguíneo hematopoético é produzir o sangue. A maioria das células sanguíneas, principalmente as hemácias, elas são anucleadas, não possuem núcleo, por isso vão morrendo constantemente, e elas precisam ser substituídas, e vão ser substituídas, vão sendo produzidas novas células dentro desse tecido hematopoético, que vai ficar aí principalmente na medula óssea vermelha, tá? Então eu vou ter dois tipos de tecido sanguíneo hematopoético: o mieloide, que vai estar na medula óssea vermelha, e um linfóide, que vai estar no timo e nas tonsilas e também no baço, que também são tecidos hematopoéticos que vão estar produzindo células de defesa do corpo, tá? Enquanto na medula óssea vermelha vai estar sendo produzido o quê? As células vermelhas do sangue, as hemácias. As demais células vão estar sendo produzidas aí no tecido linfóide, no timo, tonsilas e baços, que são glândulas aí que produzem, são órgãos que têm a finalidade de produzir essas células de defesa. As tonsilas vão estar aqui na parte superior, o timo fica bem aqui dentro, e o baço próximo aí do fígado e do estômago, né, atrás do estômago. Então são esses órgãos que também fazem parte do tecido sanguíneo hematopoético. E não pode esquecer
da medula óssea sanguínea, né? Aqui mostrando as pessoas fazendo a doação da medula óssea, pessoas que têm problemas aí com essa medula óssea, possui bastante células que são totipotentes, que podem dar origem a demais células, e pode ser feito aí, desde que tenha compatibilidade, retirar a parte da medula óssea de uma pessoa para implantar dentro do osso de uma outra pessoa, tentando assim curar algumas doenças. Vamos falar agora sobre o tecido muscular. O tecido muscular, eu vou ter aí 3 tipos básicos de tecido muscular. O tecido muscular ou músculo liso, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. Aqui está a diferença entre as células desses tecidos. A finalidade do tecido músculo liso, qual que é a diferença? O músculo liso é um músculo que vai estar formando principalmente as nossas vísceras. Ele é um músculo que tem vontade própria, né? Ele tem um movimento lento e tem vontade própria. Não depende da minha vontade para fazer a contração, né? O peristaltismo é o movimento desse músculo liso. Não depende da minha vontade, tá? É o exemplo da dor de barriga. É ocasionada pelo peristaltismo acelerado, né? Que acaba expelindo ali as fezes antes de ocorrer a absorção dos nutrientes e da água, né? Por isso que saem as fezes daquela forma. Enquanto o músculo estriado esquelético vai ter contração rápida e eu controlo, né, essa contração do músculo esquelético. E o músculo estriado cardíaco, ele vai ter contração rápida também, porém não depende da minha vontade, tá? O coração bate sozinho, independe da nossa vontade, o coração bater mais rápido ou mais devagar. Aqui mostrando esse movimento do tecido, dos músculos, é ocasionado pelas proteínas miosina e actina que vão se movimentando umas sobre as outras, ocasionando a despolarização, ocasionando aí um movimento, a contração muscular, tá? Então, está envolvendo 2 proteínas importantíssimas, que é a miosina e a actina, e com isso vai estar gastando ATP, tá? ATP é energia, adenosina trifosfato, que é a molécula energética produzida lá na respiração celular a partir da quebra da glicose pelo gás oxigênio. E agora vamos falar do tecido nervoso. O tecido nervoso vai estar formando aí o nosso sistema nervoso e é formado por células estreladas, os nossos neurônios. Esses neurônios vão ser formados basicamente pelo corpo celular. Esse corpo celular vai ter uns prolongamentos pequenos, chamados de dendrites ou dendritos, possuem um núcleo. A finalidade desses dendritos é receber o impulso nervoso de um outro neurônio, e ele vai ter uma cauda longa chamada de axônios, tá? Esse axônio vai ser envolto aí por células de Schwann, né, que vão estar envolvendo e protegendo, dando sustentação a essas células do neurônio, tá? E aqui então o sentido do impulso nervoso é do corpo celular, dos dendritos, em direção ao final do axônio, onde vai estar encontrando os dendritos de um outro neurônio. Quando encontra, esses neurônios não vão estar em contato direto, eles vão estar bem próximos aí do final do neurônio com o início dos dendritos de um outro, e vai ser secretado do neurônio, né, substâncias entre uma fenda chamada de fenda sináptica. Essa transmissão de um neurônio para o outro de impulso nervoso é chamado de sinapse nervosa. Então eu tenho um neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. O que é o neurônio pré-sináptico? É o neurônio que está enviando a informação, que vai secretar os neurotransmissores através de vesículas sinápticas. E eu vou ter o neurônio pós-sináptico, que vai estar recebendo essa informação e mandando essa informação por todo o seu prolongamento até um outro neurônio, tá? Então, no neurônio pós-sináptico eu vou encontrar receptores, que a finalidade desse receptor é o quê? Receber a informação desses neurotransmissores. Então, quando os neurotransmissores chegarem nessas fendas, desses receptores, vão despolarizar o neurônio, transmitindo aí o impulso nervoso para outra célula. Aqui mostrando, né, parte do nosso cérebro o cérebro vai estar dentro da nossa caixa craniana,
Tá? E o nosso crânio eu vou ter então externamente o couro cabeludo, embaixo o osso do crânio, e aí as meninges. Bem próximo ao osso eu vou ter a dura mater, no meio a aracnoide, e mais em contato já com o cérebro aí eu vou ter o pia mater, e abaixo do pia mater eu vou ter o cérebro. Então essas são as meninges. Vocês já ouviram falar da meningite? A meningite nada mais é do que uma inflamação ocasionada ou por vírus ou por bactérias que vai atacar, que vai inflamar um líquido que vai estar entre essas meninges. Daí o termo meningite, né, que pode muitas vezes levar à morte da pessoa. Aqui era para estar tendo animação, né, mostrando como que acontece a despolarização do neurônio. Basicamente, quando ocorre a despolarização, né, vai ter a troca. O sódio e o potássio vão estar mudando de lugar, formando ondas, que nada mais é do que o impulso nervoso. Então vai estar invertendo. O Na vem para cá e o K mais vem para cá, e vai fazendo uma onda, transmitindo o impulso nervoso aí pelo corpo do neurônio. Então, graças aos sais minerais, da importância dos sais minerais, né, para a transmissão dos impulsos nervosos. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Né? Não se esqueçam também de estudar o livro didático, fazer uma revisão do livro didático. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever se você não se inscreveu. Deixe seu like, seu comentário. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.